Quaresma. 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 Quaresma com. Olá a todos, eu sou a Teresa e sejam bem-vindos a mais uma semana do podcast Quaresma com. 6 semanas de Quaresma, com 6 convidados, que nos vão guiar por diferentes perspectivas e propostas para viver este tempo. Neste episódio vamos conversar sobre leitura e escrita, vamos falar de Quaresma com livros. Muito mais do que objetos que vivem nas nossas prateleiras, muito mais do que aglomerados de folhas de papel, são composições de histórias, janelas abertas à criatividade e à imaginação. Para conversar connosco hoje, temos o Joaquim Caeiro Barreiros. Natural de Vila Viçosa, é nesta vila Princesa do Alentejo que vive também. Convive desde 1982, fez o 147, 3 dígitos. E desde aí foi presença ativa no nosso movimento, na nossa diocese e não só, mas já lá vamos. Licenciou-se em Ciências Farmacêuticas e trabalha atualmente e há 25 anos na Pfizer, mas não vamos falar da vacina. Tem 9 livros publicados e escreve também desde 2010 no seu blog O Pomar das Laranjeiras. Hoje está connosco para conversar sobre a vida, a escrita, a fé, os livros e a Quaresma, claro. Olá, Joaquim. Olá, Teresa. É um prazer muito grande estar aqui à conversa contigo e saúdo também todas as pessoas que nos estão a ouvir, não é? Exatamente. E agradecer o facto de se terem lembrado de mim. De facto, um convívio já quase com 40 anos de quarto dia, não é? Pois é. E é um gosto muito grande, não é? Partilhar convosco toda esta caminhada e estas coisas dos livros que aparecem um bocadinho como o lado B, não é, da minha atividade. Mas é um lado B cada vez mais a tender para o A. E pronto, e é muito interessante. Eu queria também, quando fizeram o convite, fiquei entusiasmado e já tive a hipótese de ouvir 2 dos podcasts e de facto é muito interessante. Acho que a ideia é muito boa e portanto assim espero estar à altura dos meus antecessores e que, enfim, das expectativas que todos têm. E eu também espero estar à altura, porque eu sabia que eras um convívio já com mais idade, vamos dizer assim, com mais experiência, mas depois percebi que tu fizeste parte das equipas dos convívios até ao ano em que eu nasci, portanto, isto diz tudo. Sim. Mas eu também fiz o convívio muito cedo, eu fiz com 15 anos. Fiz na Páscoa, quase na Páscoa, ou seja, na Quaresma de 82. Uhum. E depois fiz os 16 anos em julho, portanto era também muito novo, não é? Sim. Mas os 16 anos na altura eram diferentes também, não é? Dos que são hoje. Isto é quase um estereótipo. E sabes uma coisa curiosa? Agora, quando estava a tentar rever o meu percurso nos convívios, lembrei-me de um dado muito interessante. Eu fui fazer o convívio a convite do padre Armando Tavares, que era meu pároco aqui em Vila Viçosa, e portanto tínhamos um grupo de jovens em que havia já alguns dos elementos que tinham ido fazer o convívio, e eu gostava muito de falar com o padre Armando, e um dos aspectos que nós falávamos era exatamente das leituras, porque eu dava-me muito entusiasmado, imaginei isto com 15 anos, a ler as obras do Eça de Queiroz. E lembro-me quando foi para indicar as pessoas que iriam participar neste convívio, no 147, que eu acho que foi o maior da diocese, porque éramos 112 novos convivas. Era, de facto, foi um recorde. E lembro-me dele dizer, tu aquele vai, aquele outro não vai, o outro não, e o Kim vai porque o Kim anda a ler aí umas coisas. Portanto, foi critério. Imagina isto, ou seja, é interessante estarmos aqui a falar da Quaresma e dos livros, e eu fui fazer o convívio exatamente também à boleia dos livros que andava a ler. E pronto, e portanto muito engraçado. Eu tinha pensado começarmos por outro lado, mas bem, a tarde foi-se. E vou começar por te perguntar se esta experiência do convívio foi uma coisa que ficou ali na altura, até enquanto fizeste as equipas e etc., ou se é uma coisa que te fica até hoje, estes valores e esta descoberta que fizeste. Fica até hoje, sim, é indelével.
E a Indelével também começa aí por partilhar o compromisso, não é? Para já os 3 dias do convívio foram extraordinários, não é? Porque todo o percurso que, em termos de agenda e em termos dos testemunhos que foram dados, foram bastante interessantes e porque conduziram exatamente a um compromisso. E eu, o compromisso que fiz na altura, não é que era muito novo, mas que, entretanto, ainda hoje renovo, é o compromisso de a fé tem que ir comigo até onde eu for. Porque não há nada de mais ridículo do que ter uma pessoa adulta que chegou a um determinado ponto da sua vida e que mantém uma fé de adolescente ou de criança, não é? E, portanto, é quase como assumir, e isso eu assumi na altura e continuo a assumir, de que Deus está na gênese das minhas células, não é? E, portanto, faz parte, não é? Ou seja, mesmo que eu tenha uma visão microscópica de mim, Deus tem que estar aí. E, portanto, a fé caminha comigo. Obviamente que o tempo em que eu estive nas equipas foi um bocadinho como, e tu sabes isso também, és profissional de saúde, como eu, quando nós entramos para os hospitais ou para os sítios onde trabalhamos, temos assim um conjunto, uma assépsia, não é? Ou seja, há determinados micro-organismos, não há bactérias, não há vírus, e a coisa é muito fácil. E eu acho que esses anos, entre 82 e 90, foram um bocadinho essa redoma, não é? Ou seja, eu convivia com gente que foi estruturante para mim, ou seja, pessoas extraordinárias como o Padre Simões, o Padre Manel Zé, a Natália, a Guilherme, ou seja, pessoas extraordinárias, meus amigos aqui de Vila Viçosa, e portanto vivíamos nessa redoma. E quando eu começo a trabalhar, eu acabo a faculdade, começo a trabalhar, não tinha muita hipótese de continuar nas equipas dos convívios e, portanto, coincide com essa saída. E eu fui trabalhar para uma farmácia no centro de Lisboa e fui trabalhar até antes, fui recrutado antes de fazer o serviço militar obrigatório, porque ia fazer os serviços noturnos. E, portanto, estás a ver o que é no Saldanha, uma farmácia que está aberta, eu atendia por um postigo, e então eu lembro-me de pensar assim, pronto, agora o teu testemunho começa aqui, porque agora tu tens que encontrar Deus aqui, como encontraste em todas as outras pessoas, não é? Mas é aí que vale a pena, porque eu acho que o difícil é aquilo que nos consagra e que nos vai dando matéria e proteína para nós crescermos. E construindo, não é? Também. E construindo, sim. E, portanto, é claro que neste percurso todo e neste, como eu dizia, portanto, este compromisso de crescer e até onde eu vou, Deus está comigo, porque Deus é o nuclear, é o mais importante e, portanto, fará sempre parte de mim. É claro que há aqueles momentos em que a gente diz assim, ó Deus, pá, mas então também isto é evitável, não é? Não abuses. Mas sim, temos assim uns caminhos, ou seja, nem sempre corre tudo bem, mas depois fazemos as pazes e fica tudo bem, não é? Porque nós também, vamos lá ver uma coisa, é como com os nossos pais, a gente às vezes até podia discutir com eles ou dizer qualquer coisa, mas depois sabemos que há uma base de entendimento extraordinário, porque nestas coisas da fé e nestas coisas o amor e Deus é amor, não é? E, portanto, sendo essa a base da nossa existência, da nossa vida, tudo o resto, pronto, corre bem. Muito, muito interessante. Eu tirei, confesso que fui ao teu blog e tirei algumas coisas que me chamaram assim mais a atenção e que tenho aqui à minha frente. E estava a ouvir-te falar dessa inteireza que tu assumiste quando vieste trabalhar para o teu primeiro trabalho. E escreveste uma frase, já em janeiro deste ano, no teu blog, e a frase é: tudo acontece e tudo existe se estamos bem no terreiro que o tempo nos oferece. E isto tem sido uma constante na tua vida, não é? Quer dizer, com os tais altos e baixos que falavas, mas de facto é... Sim, porque, vamos lá ver, nem sempre o fácil é bom, não é? Eu gosto muito também das coisas que são desafiantes. Mas quando nós assumimos o sítio onde estamos, hoje, todos os desafios como um ponto onde nós podemos emergir mais fortes e podemos ser mais nós mesmos, não é? Porque a vida também é uma busca constante de nós mesmos, nós aí sentimos-nos bem, não é? E isso é o ponto mais importante. Obviamente, como eu dizia, às vezes é muito difícil nós chamarmos nossos a alguns terreiros que nos são colocados para percorrer, não é?
Mas é aquilo que eu dizia, mas também ao mesmo tempo vamos descobrindo e vamos... Há um dado muito importante, e isto até tem a ver um pouco com a quaresma, não é? Às vezes pensamos, mas porquê que de vez em quando, ali após a quarta-feira de cinzas, a gente se veste tudo de roxo e vamos atravessar um deserto, não é? E há um ponto interessante que é, todos os desertos, por maiores que sejam, têm uma estrada que conduz ao mar. E, portanto, nós podemos perder imenso tempo, enfim, mais ou menos, e podemos achar que estamos num sítio desagradável, mas nós temos a certeza que estamos a caminhar. E nós que somos crentes e que temos Deus connosco, temos este privilégio de qualquer deserto que atravessamos, sabemos que tem uma estrada, não é que conduz a Deus, é que Deus caminha connosco. Exatamente. Não é? E, portanto, e acabamos sempre numa festa, que é numa festa, a festa da Páscoa, não é? Em que temos fogo e água nova, não é? E isso, para nós, é muito importante. E, portanto, a vida tem sempre levado esse ponto de, e inclusive, penso que tenho afinado, entre aspas, não é? Mas tenho afinado um pouco esta forma de rezar, porque nós às vezes rezamos muito a pedir coisas, não é? E eu tenho reaprendido a rezar, a dar graças por aquilo que tenho, não é? Porque é sempre muito mais do que aquilo que possa pedir, não é? Sim. Aliás, e é um bocadinho também esta história, ou seja, agradecer o terreno que me é dado. Sim, e até educar o olhar, não é? Porque se nos habituarmos a ver o que nos falta, se calhar vemos pior o que temos. Exatamente, é. E, portanto, e depois eu acho que Deus providenciará, não é? E por muito que eu peça, eu posso estar a pedir pouco perante o muito que Deus tem reservado para mim. Exatamente. E, portanto, quando eu me foco nas coisas positivas, quando eu me foco no grande que me vai acontecendo, eu penso que é mais importante e me predisponho mais, não é? A essa novidade grandiosa que eu não posso não imaginar, não é? Exatamente. E que Deus tem reservado. Sim. Então ia perguntar-te, nesta altura, quando vais fazer o convívio, já tinhas interesse pela leitura, não é? Que até foi critério de seleção. Já tinha leitura, exatamente. O padre estava muito preocupado com as minhas leituras poéticas de Queiroz. Mas depois, licencias-te em Ciências Farmacêuticas. Sim. E, portanto, como é que um homem das ciências depois é também um homem das letras e dos livros? E como é que surge a escrita e a leitura depois? Pois, sabes que isto eu acho que tem tudo a ver com um ponto que é o ser não é... O nosso ser não é conflituoso, não é? Mas é um ser de muitas virtudes que se complementam, não é? Nós nascemos para ser felizes e tranquilos, não é? E, portanto, estas duas vertentes, não é? Que depois a gente vai ver e entroncam muito uma na outra, não é? Porque quando a parte das ciências farmacêuticas, qual é o nosso objetivo? É dar saúde às pessoas, fazê-las mais felizes, acrescentar-lhes a vida e trabalharmos muito nesse sentido. E quando eu escrevo, obviamente que eu penso sempre também nas pessoas que me vão ler, não é? Senão não publicava. Claro. E acredito que muitas coisas que eu escrevo também possam, até porque me vem às vezes o feedback que as pessoas vão dando, também possam ser fonte de sorrisos, de melhor vida para as pessoas que me leem. E, portanto, eu acho que as duas coisas se complementam muito bem. Do ponto de vista pessoal, sinto-me muito contente com as duas áreas, ou seja, porque sempre gostei imenso de escrever. Aliás, eu quando cheguei àquele momento do 9º ano em que nós temos que escolher para onde é que queremos ir, Sim. Eu tive tanta pena de deixar a história, de deixar enfim, as áreas de letras para ir para ciências e, portanto, foi um bocadinho difícil ali a escolha. E, pois, portanto, para algumas pessoas é um alívio verem-se livros de coisas sim. que não gostam, mas para ti foi quase Não, para mim descartar foi uma coisa que Foi gostavas também. extraordinário. Pois eu adorava matemática e adoro matemática. Eu fazia, só para vocês verem quão raro eu fazia os trabalhos todos de casa e deixava a matemática para o fim porque era como se estivesse a ver um filme. Era a parte melhor, não é? Era tipo a sobremesa. Era a parte lúdica. Mas pronto, mas agora sobre a parte mesmo da escrita, Sim. eu acho que há dois elementos extraordinários. Eu tive um professor, nós chamávamos do ensino primário, agora é o ensino básico, não é? E o professor tinha uma coisa extraordinária, já que ele levar-nos para o campo a dar aulas.
Isso é logo muito diferente, não é? E abre-nos os horizontes. E tinha uma caixa de metal com umas gravuras, e ele puxava de vez em quando umas gravuras dessa caixa, e nós não era descrevermos a gravura, mas tínhamos que imaginar uma história passada naquele ambiente. E eu lembro que fazíamos as redações ou as composições, agora chamam-se composições, e eu acho que isso foi um grande estímulo, porque eu habituei-me a captar a história que uma determinada paisagem me oferece. Não sei se é por isso, mas às vezes vou muito de carro ao Porto ou para outros sítios, tenho que fazer viagens de trabalho. E é curioso que às vezes chego a fazer uma fotografia porque depois vou escrever sobre aquilo, ou seja, aquilo que eu vejo dá-me inspiração para escrever qualquer coisa. Sim. E depois, para além disso, eu tinha uma tia que fazia a limpeza de uma livraria, uma tia-avó. E, portanto, eu comecei a ir acompanhá-la a ir para a livraria. E, portanto, eu conseguia ler os livros todos sem estragar a lombada. Claro. Portanto, esta história vai puxando a leitura e a leitura à escrita. E pronto, e foi por aí. Pois, e depois ambas se vão alimentando uma a outra. Sim, sim. Sim. E achas que o teu gosto por viajar também ficou desse início de ir para o campo e de alargar os horizontes logo desde o princípio? Sim, sim. Eu acho que o gosto de viajar é extraordinário. Eu até disse quando nós fizemos uma conversa, não é? O tempo tem asas e a gente aproveita e vai viajar. Não é? Exatamente. Acho que é o mais importante. Eu sempre gostei imenso de viajar e de conhecer novos sítios e quando era miúdo não tinha essa possibilidade, portanto os meus pais nós íamos de férias, ficávamos aqui em Vila Viçosa, eu às vezes até achava o inverno mais interessante, tinha cá os meus amigos, porque depois quando chegava ao verão iam todos de férias, eu ficava cá, muitas vezes só com 2 ou 3 e portanto era mais interessante quando estávamos todos. Mas a partir do momento em que consegui viajar, gosto imenso porque acho que é a possibilidade que nós temos de conhecer o diferente e de nos reinventarmos também um pouco sobre essa diferença, não é? Sermos tolerantes com aquilo que às vezes por vermos distante achamos que é estranho e que é muito diferente e as viagens dão essa ideia e portanto gosto imenso, portanto, sempre que posso vou viajar e a história e é engraçado que gosto sempre, já me têm acontecido imensas coisas, não é? Desde estar em Nova Iorque e ouvir música, descer a Quinta Avenida e assistir à inauguração da árvore natal do Rockefeller Center, por exemplo, não é? E tu pensas assim, temos sempre 2 possibilidades, quer dizermos, tu és muito bom e conseguiste estar aqui no Plaza em Nova Iorque, descer a Quinta Avenida, tu és muito bom, tu és um gajo bom. Ou pensares assim, ó Deus, o que é que tu ainda tens de mais importante para me mostrar? Exatamente. E eu acho que esta é a segunda parte do segredo. Que é assim, isto foi-me dado, não é? Isto foi-me dado, é assim, e eu nunca completo uma viagem, não é? Aliás, a nossa vida é se nós pensarmos, não é? É uma constante descoberta. E, portanto, eu tenho sempre esta perspectiva, não é? Ou seja, ainda há muitos sítios onde eu quero ir, não é? E, portanto, ainda há muito mundo que eu quero ver, mas tenho sempre essa perspectiva também de fé, não é? Que é pensar... Porque quando nós às vezes pensam que cria-se muito esta dicotomia da ciência e da fé, e de facto se nós olharmos bem, a ciência é uma possibilidade que Deus nos dá para nós vermos quão magnífico é de facto o universo. Isso faz muito sentido. E portanto quando eu, por exemplo, celebro com a minha empresa a questão da vacina da Covid, ou quando nós celebramos e nós conseguimos ver que o homem foi e criou um microscópio que foi buscar a partícula tal da mitocôndria, do pós e tirou, isto é uma forma de nós engrandecermos a Deus, porque é vermos quão perfeito é isto tudo, não é? Exatamente. E nós temos o privilégio de descobrir, não é? O privilégio de descobrir, não é? E temos a inteligência, não é? Para conseguirmos utilizar e chegar lá, e isso é um ponto que eu acho que é muito relevante. E portanto, isto voltando ao nosso tema de antes, eu acho que se completa um bocadinho esta parte da ciência, da escrita e está tudo misturado. Não é? Sim, sim. Nós eu conheci-te numa viagem, não sei se já te tinha visto alguma vez, mas acho que te conheci. Tinhas-me visto, sim. Talvez. Eu tenho muito boa memória. À entrada da Igreja da Esperança, deste-me uma etiqueta na celebração dos
Dos 40 anos. 40 anos dos convívios. Olha, vê lá que eu já não me Nós lembro. falámos aí, depois reencontramos no aeroporto. Depois reencontramos, exatamente. E fizemos juntos uma viagem em Israel. E eu lembro-me de ti, outro dia falava aqui com o Bruno e dizia-lhe que me recordo sempre de ti a observar e a absorver. Eu sentia que estavas a absorver os locais e os sítios onde passávamos e, de facto, toda a Terra Santa, mas Jerusalém é uma cidade incrível por todas as razões, mas também porque toda a questão do tríduo pascal e toda a intensidade daquilo que se aproxima, que vamos viver, aconteceu ali. Uma pedra para a direita ou uma pedra para a esquerda, mas foi ali. E queria perceber e perguntar-te como é que esta experiência de estar ali, de partilhar aqueles locais, para ti foi quase uma leitura nas pedras. Acho que tu escreves também qualquer coisa assim no teu blog, já não sei as palavras exatas. Sim. Eu vivi a viagem a Israel e concretamente a Jerusalém de uma forma muito, muito particular, já porque era uma viagem que eu há muito queria fazer. E depois andava à procura de um enquadramento em termos de acompanhamento, enfim, que pudesse de facto proporcionar-me espiritual, sim, que pudesse facultar-me de facto uma viagem que eu tinha idealizado. Depois, quando o Padre Manel Zé disse que ia organizar a viagem, eu disse: olha, está aqui a pessoa certa, confio inteiramente nele e eu acho que tem tudo para correr muito bem. Eu acho que superou, eu acho que nós tivemos todo o grupo, não é? Eu acho que se nós voltarmos a Jerusalém ou a Israel e faltar uma única pessoa daquele grupo que foi, não vai ser a mesma coisa, porque toda a gente fez falta e toda a gente contribuiu para o muito bom que foi aquela viagem. E depois a viagem tem este impacto, não é? Que tu vais aos sítios, eu não quero saber se foi aqui, no sítio onde está a Igreja das Bem-aventuranças, foi aqui, se foi mais ao lado, não me interessa. Mas tu consegues palpar, as pedras transpiram, não é? O ar é aquele ar, a água do lago é aquela água, não é? E depois sobes a Jerusalém. E eu tenho uma imagem que foquei, que guardei com muita intensidade, que é quando nós estamos no Domus Flevit, em frente à porta de Jerusalém, e tu pensas e vês ali os cemitérios todos, não é? Os judeus e depois mais este, aquilo, e tu pensas assim, tenho aqui todo este vale de morte, não é? E tenho ali a porta da salvação, não é? E tenho ali a porta e depois, sem isto ter, porque nada na nossa vida acontece por acaso, eu acabo por vir de Israel em julho e em setembro, princípio de outubro, é diagnosticado ao meu pai, que já estava doente com Alzheimer, é diagnosticado um tumor no cérebro, não é? E, portanto, eu tive a pior travessia do deserto da minha existência, não é? E eu acho que a ida a Jerusalém foi uma forma de eu me preparar, não é? Para a noite de 10 de julho, quando o meu pai parte e está comigo e nós conseguimos tratá-lo sempre em casa. O Covid fez com que eu pudesse vir para Vila Viçosa e, portanto, tivemos-lo aqui, embora obviamente cuidado à distância pelos médicos, e foi exatamente uma via sacra muito, muito dura, muito prolongada, primeiro com a hospitalização, depois com a casa. E depois há um momento da partida, às 2 da manhã, e eu fico com a minha mãe, não é? E com o corpo do meu pai, e tu pensas assim, mas isto é um momento triste, é um momento de revolta, e é aí que a fé depois floresce, não é? Porque há um momento em que a fé floresce. E tu pensas assim, não, este aqui é um momento, obviamente eu vou chorar a falta dos beijos do meu pai, não é? O tocar-lhe, o brincar com ele, mas há aqui a fé. Este é um momento entre mim e o céu. E este momento escuro, não é? Que poderia ser, tem tudo para ser triste, é a minha entrada em Jerusalém. Portanto, lá está, é o negro passar de uma quaresma, não é? E portanto, tu consegues ver que a morte não é o fim, a morte é um momento entre nós e o céu, não é? Entre nós e Deus, não é? E portanto, acabou por ser, a viagem a Israel acabou por me marcar muito nesse sentido. Acho que foi importante ter ido para me preparar para
para este momento, para tudo o que esteve antes e que foi muito complicado. E conto um dia voltar a Jerusalém, até disse aos meus amigos, porque temos que lá voltar todos, não é? Faço questão disso, e depois gostava de ficar assim uns dias em Jerusalém para passear naquelas ruas e portanto, poder beber, lá está, o som e das pedras, as pedras falam, não é? É mesmo. E há um outro ponto também interessante, que quando nós estivemos em Jerusalém, estivemos no Muro das Lamentações, não é? Ou entramos em algumas sinagogas, não é? Uhum. É interessante ver que nós de facto somos todos filhos do mesmo Deus, não é? Sim. Uns demos passos em frente, outros demos passos para o lado, outros chamámos de outra coisa qualquer, não é? Mas isso até quando fui à Turquia e enfim, entrei nas mesquitas também se sinto exatamente igual. Depois há uma componente cultural, enfim, que nos marca em termos de religião, mas de facto há um Deus que é uno e que é enfim, o motor de todas as nossas vidas e todas as nossas diferenças. E portanto Jerusalém também teve esse contacto. Eu gostei imenso de estar só por estar com os componentes masculinos, não é? Mas claro. Pronto. Mas foi muito, muito interessante, até foi engraçado, porque eu estava com o Zé Maria, com o Rui, acho que, e quando saímos eu perguntei, vocês também sentiram o mesmo que eu? Eu, sim. Ou seja, porque de facto havia foi unânime, não é? Sentimos de facto aquilo são as pedras do templo, não é? Exatamente. Pronto. E isso diz tudo, não é? Diz tudo. Eu estava-te a ouvir e tanto quando falavas da questão da doença do teu pai e depois tudo o que conduziu à passagem dele para o céu e tanto agora como falavas nessa experiência da vivência de Deus, no fundo é dar vida e dar corpo àquilo que lemos tantas vezes e que ouvimos tantas vezes. Sim. E é dar corpo à via sacra e é dar corpo a tudo, porque no fundo aquilo que temos na Bíblia e aquilo que é a palavra de Deus para nós é vida muitas vezes. Sim. Assim nós a saibamos ler assim, que às vezes a dificuldade nós somos discípulos de ressurreição, não é? E portanto não temos por que ficar na Sexta-feira Santa. Exatamente. Não é? Exatamente. E portanto, obviamente, e vamos lá ver até o período da Quaresma, eu geralmente gosto de a viver com intensidade e portanto, porquê? Porque esta travessia que tu tens do deserto, é preciso fazer silêncio para tu ouvires as coisas mais pequeninas que estão dentro de ti, não é? É preciso fechares ou criares um ambiente escuro para que aquilo que é relativamente sombrio se possa ver, não é? E possas ver ao detalhe. E nós somos, em qualquer momento, somos sempre seres incompletos, não é? Até nesta perspectiva de fé, não é? Em termos humanos e em termos de fé. E, portanto, qual é que é o desafio? Eu amanhã tenho que ser melhor do que hoje, porque sou igual, isto não valeu a pena, não é? E, portanto, a Quaresma também serve um pouco para isso, serve muito para isso, digo, para nós conseguirmos fazer esse caminho. Mas depois não nos esqueçamos, nós somos da água nova, somos do fogo reacendido e somos discípulos da ressurreição. E então, quando somos confrontados, não é, com estas dificuldades, eu não rezo pelo meu pai, eu rezo ao meu pai. Porque o meu pai está no céu, eu não vou pedir a quem para o levarem para o céu, não faz sentido. Exatamente. E, portanto, ou seja, e temos os outros santos, que foram os nossos avós, enfim, as pessoas com quem nos demos, não é? Eu rezo porque eles já estão a viver a sua ressurreição. E nós ainda estamos aqui, pronto, um dia também vamos partir e pronto, e estaremos com eles, com certeza, e estaremos na glória de Deus e faremos uma festa imensa. Mas, pronto, enquanto cá estamos, temos este compromisso e temos que olhar sempre para, de facto, o dia da manhã. Claro. O dia da manhã é a ressurreição. E tu escreves isso também no teu blog, escreves sobre a experiência de estar no Santo Sepulcro. É um texto que eu já reli várias vezes e que se chama O Meu Cristo, que já não mora nas pedras, e que é de abril do ano passado. E que, de facto, é mesmo aquilo que tu escreves. Às vezes podemos passar uma vida inteira e na Terra Santa a tentação é enorme, não é? De andar à procura de Jesus naquele sítio, naquela pedra onde ele subiu ao céu e naquela pedra onde não sei o quê. E não é nada disso. Podemos andar uma vida inteira à procura disto. E Cristo está entre os vivos e entre aqueles que nós amamos e entre aqueles que convivem connosco e que precisam de nós.
E tu terminas esse texto a dizer, dizes a certa altura que o crente tem um compromisso com a ressurreição. Uhum. E é isto, não é? Também passa por isto, por acreditar que o teu pai, neste caso, está no céu. Portanto, Claro. porque não há outra hipótese, a questão é esta. Acreditar na ressurreição de Jesus não é uma palavra, não é? Não é só acreditar, sim, Jesus ressuscitou. Não, é acreditar que isto é para Jesus, mas é para nós. É para nós, exatamente. É para nós. Uhum. Eu acho que sim, acho que às vezes nos falta quase essa seriedade em assumir Depois, aquilo que... Às vezes dizem-me, já me tem acontecido, porque eu escrevo muito também, escrevo sobre as vivências, não é? Uhum. Portanto, eu acho que eu costumo dizer, no outro dia acho que escrevi qualquer coisa, que aquilo que eu escrevo é a transpiração da alma que uma caneta apanha à superfície da pele e depois põe no papel, não é? E, portanto, obviamente, se eu tenho fé, se eu sou, enfim, tenho momentos de vivência e tenho uma vida, enfim, alicerçada na fé, é óbvio que eu tenho que escrever sobre isso. E depois é muito interessante que às vezes já me chamam escritor beato, não é? Porque sobre certas coisas, eu tomo umas tintas pós-rótulos, não é? Que a gente chega a uma determinada altura, que já não tem idade nesta já não interessa muito. Falar com essas coisas todas, não é? O que interessa é escrever sobre as coisas. Mas é interessante que há 2 livros que eu tenho escritos, depois a gente anda sempre mais, publica, mas tem sempre coisas para publicar. E até trouxe depois aqui, até imprimi, porque eu aqui foi o ano passado, tive que ir a uma viagem à Eslováquia, a Bratislava. Uhum. E uma das coisas que eu gosto de fazer é ir à procura dos sacrários. O Cristo é muito interessante, não é? Porque tu vais, e fui à Catedral de Bratislava, pá, e lá está o sacrário, não é? É sempre aquele sítio onde não entra ninguém, porque é o menos interessante para os turistas, não é? De tal forma que até na Basílica de São Pedro até tem um senhor à porta, um segurança, vai para rezar ou não? Eu disse, não, vou para rezar, fique tranquilo. E deixam-nos entrar. E estava o sacrário, mas também estava uma imagem de um Cristo que estava crucificado, não é? Obviamente, e estava a sorrir. E então eu depois faço aqui uma personagem, vai a uma igreja e encontra um Cristo a sorrir e tem a ver exatamente com isso. Que tem a ver com esta história de nós sabemos que mesmo quando estamos na dor, não é? Nós temos reservado o céu e, portanto, isso é a parte mais interessante. E, portanto, para dizer que essa fé transparece também nas coisas que eu vou escrevendo. Sim. E há sempre uns personagens. Depois também há outra parte interessante. Eu no pomar, habitualmente digo, porque eu acho que nós andamos sempre num meio muito ácido e precisamos de coisas boas, não é? Coisas porque se o telejornal não dá notícias boas, dá sempre notícias negativas, não é? E às vezes eu escrevo coisas e já me perguntaram, porque escrevo muito bem, escrevo sobre o meu irmão, escrevo muitas vezes, uma vez perguntaram, mas é verdade que tu estás assim também com o teu irmão? Ou é só para a história? Só escreves coisas boas. Não, é mesmo assim, não tem. Portanto, as coisas... E lá está, porque não há... Eu acho que a fé nos põe o açúcar, não é? Uhum. A fé nos põe o açúcar na vida, não é? E, portanto, nós temos como... Não temos por que ser ácidos, não é? Ou ser corrosivos. E, portanto, se eu puder escrever e pôr as pessoas bem dispostas e desafagar a alma com aquilo que elas conseguem ler, eu acho que tanto melhor, não é? Claro. Kim, achas que os teus livros são uma extensão, os teus livros e os textos que escreves no blog são uma extensão da pessoa que tu és ou são mais uma perspectiva daquilo que tu gostavas de ser, mais uma coisa assim utópica? Eu acho que serão as duas coisas, não é? Algumas personagens claro, sou eu a escrever, não é? Portanto, todos os livros têm coisas de mim, não é? Uhum. Mas depois tem outras coisas que se calhar têm a ver com isso, não é? Aquilo que eu gostaria de ser. Eu achei interessante que eu escrevi durante muitos anos no blog, não é? E o blog começou porque eu comecei por me comprometer a escrever memórias, não é? E quando escreves memórias não tens grande espaço para mudar as coisas, não é? Tens que ser fiel àquilo que aconteceu, o mais fiel possível, não é? E quando comecei a escrever a primeira vez coisas de ficção, eu até ficava surpreendido com a capacidade que eu tinha de alterar o rumo das histórias, porque aquilo para mim soava uma coisa contra a natura, não é? Então, inventar aqui uma coisa, não é? Sim. A prova disso é que num dos livros que eu tenho, que é o Vento a Bailar sobre as Searas,
a determinada altura há uma personagem que se suicida. E então uma senhora que é minha amiga e, portanto, lê as minhas coisas, às tantas encontrou-me e disse: então você foi suicidar a mulher? Ou seja, porque... mas pronto, mas isto para dizer que quando entras no âmbito da ficção, aí já podes, enfim, espraiar um bocadinho, sim, embora seja interessante porque vamos sempre buscar pessoas que nós conhecemos, não é? A mim às vezes já me têm dito: olha lá, aquele fulano ali tem um bocadinho de cicrano. E eu, pois, talvez, não sei. Um pois, mais consciente ou menos conscientemente, mais consciente, menos consciente, há sim, sempre sim, qualquer sim. coisa. Mas eu acho que sim, que a escrita tem a ver com aquilo que nós somos, não é? E porque são coisas que nascem de nós, e também tem muito a ver com aquilo que queremos ser, sim, sim. Onde é que andamos focados, o que é que queremos fazer. Sim, sim, onde é que queremos chegar. Sim. Achas que nesta altura de quaresma escreves mais, lês mais? É um tempo, há bocadinho falávamos que é um tempo também para olhar para as coisas que estão menos bem, não é? Para endireitar um bocadinho este caminho. Achas que de alguma forma a leitura e a escrita te ajudam e podem também ajudar outros? Sim, sabes que eu tenho eu escrevo mais e creio que melhor, não é? Se calhar é muita pretensão da minha parte, mas escrevo mais quando estou ou muito alegre ou muito triste. Pronto. Aqueles dias em que tu sais do emprego, fizeste aquilo que era suposto, que foste almoçar ao sítio que era normal, e depois chegaste a casa e depois abres o computador e dizes: agora vou escrever, não sai nada. Não é? Ou seja, porque tens que ter ali as sensações, tens que ter ali a mente muito quase que ginasticada, não é? Nas emoções, não é? Para escrever. Curiosamente, esta época do romper da primavera, não é? Porque há a ressurreição de Cristo e há a ressurreição da Terra, não é? Neste período, é um período fértil para mim também em termos de escrita. Ou seja, consigo escrever bem nesta altura. Não é? O outono também, o verão menos, curiosamente. Ou seja, aquelas estações ou aqueles períodos que nos devolvem mais para nós, e lá está, porque as coisas nascem da nossa emoção, são aqueles onde eu consigo escrever mais e depois aquilo que... Eu sou péssimo a ler as minhas coisas, nunca gosto. Ou seja, eu acabo de publicar um livro e depois vou reler aquilo e dizer: como é que eu escrevi isto? Eu então pego nos livros que lancei em 2012 e penso: mas como é que foi possível se fosse eu ter agora, escrito nem uma coisa pensar. desta? Não pensava. Mas pronto, com esta autocrítica sempre um bocado complicada, mas eu consigo achar mais graça àquilo que escrevo assim nestes períodos. Outro dia, por exemplo, escrevi um conto, estava com vontade, lembrei-me de uma situação: olha, vou escrever um conto. E aquilo saiu-me assim ao correr da pena, de uma forma tão... que eu até mandei para 3 colegas minhas e disse: olha, vocês descobrem lá, isto tem alguma coisa de jeito. Porque aquilo saiu assim tão depressa que até vocês que estão de fora vejam lá, não é? Assim, olha, é capaz de não... Não, mas pronto, acho que sim, elas dizem que sim, que estava bem. Pronto, muito bem. E o que é que lês, Kim? Que autores é que... Olha, eu leio Fernando Pessoa como se estivesse a tomar um antibiótico 3 vezes ao dia. Portanto, de Fernando Pessoa e Sofia de Melbrenner, acho que são assim a minha fonte mais importante. Depois vou variando muita coisa, quer dizer, tanto leio a Marguerite Yourcenar como de repente me apetece voltar ao Essa e volto ao Essa. Aliás, neste romance que eu estava a falar ali do crucifixo, do Cristo que sorri, a personagem principal é um Jacinto, porque vive na zona de Baião, onde é a quinta da Cidade das Serras, não é? Sim. E, portanto, muitas vezes vou aos clássicos portugueses, não é? E depois, pronto, algumas coisas que vão aparecendo e que eu acho que são interessantes. Há gente muito nova e que escreve muito bem, não é? E, portanto, é um bocadinho aquilo que vai aparecendo. Mas poesia, como digo, é como um antibiótico. Portanto, eu adoro. É depois de 8 horas, sim. É sim. E a poesia também tem muito... Claro, nem toda a poesia, Deus não está em tudo, mas a poesia tem muito de Deus também, não é? E a própria poesia do mundo, não é? A poesia tem tudo de Deus, não é? A poesia é muito... Vamos lá ver, há aqueles poemas que são um bocadinho difíceis de tu entenderes, nem eu entendo, não é? Isso faz-me às vezes um bocado de confusão, porque eu não consigo dizer uma coisa que não sinta. E também não me dá gosto nenhum estar a escrever e a publicar algo que os outros não vão entender, não é?
Portanto, por aí não vou, não me sinto bem. Chamem-me básico, chamem-me o que quiserem, mas não vou muito por aí. Ou seja, eu sou muito nau catrineta nos poemas, mas não gosto de ir por aí. E de facto a poesia, se tu pensares muito bem, porque te leva exatamente para aquele estado da alma e portanto tem tudo de Deus, quer dizer, eu acho que há determinadas vozes de poetas que são iluminadas e que foi Deus que lhe pôs ali aquele sopro, soprou ao ouvido aquelas palavras, não é? Porque depois o mais engraçado é, e isto é muito interessante, aquilo que eu escrevo, não é, numa determinada circunstância, é sempre menos do que aquilo que eu senti, não é? Isso é interessante. Ou seja, portanto, tu podes escolher e podes encontrar, andamos sempre à procura das palavras certas para sermos fiéis, não é? Àquilo que nós sentimos e àquilo que, mas nunca conseguimos, portanto fica sempre aquém. Depois, enfim, também somos um pouco influenciados porque às vezes há pessoas que leem aquilo e pensam de uma forma completamente diferente, mas nos antípodas. Eu não queria nada dizer isto, eu queria exatamente dizer o contrário, não é? Uhum. Não tem muito a ver. E, portanto, aquilo que nós sentimos é tão grande, e aí lá está a tal presença de Deus, não é? Que enfim, Deus e alma são quase um pleonasmo, não é? Ou seja, tu não consegues... E, portanto, eu acho que sim, que é um pouco a voz de Deus que canta o bonito, ou a liberdade, todas essas coisas, até pode ser um poema que tenha um tom muito, muito negro, não é? Tens o Cântico Negro do José Régio, não é? Mas tu olhas para aquilo é um Cristo libertador, não é? E dizer, eu vou por ali, porque é uma afirmação do eu, da sua liberdade, e isso é próprio de discípulo e de quem quer fazer uma revolução e para mudar o mundo, etc. Sim, que os discípulos também não eram propriamente quietinhos, não é? Não pode ser, não é? Claro, não é o que é suposto. Muito bem. Ficávamos aqui o resto da tarde. Ficávamos. Não queria... Olha, mas tu pediste para eu recomendar um livro, não era? Sim, era o que eu te ia pedir agora. Para já, sei que tens uma surpresa também, mas isso vamos deixar para depois. Agora ia perguntar-te como é estas quaresmas, esta e a do ano passado, em casa, têm sido obrigatoriamente diferentes e acho que se calhar os livros nos podem ajudar a abrir uma janela, nem que seja dentro de casa e a viajar para outro lado. Por isso ia perguntar-te o que é que nos podes recomendar. Olha, eu recomendo um livro, e só um, que é para as pessoas lerem mesmo. Chama-se O Elogio da Sede, e é do nosso super cardeal Tolentino Mendonça. Pronto. Vamos ver, este livro, que não sei se conheces, é extraordinário. Pronto. Tem um prefácio do Papa Francisco, porque ele surge na sequência do retiro quaresmal que o Dom Tolentino orientou para o Papa e para os membros da Cúria. E começa logo, eu não vou ler nada do que escreveu o Dom Tolentino, mas escrevo só aqui uma frase do Saint-Exupéry, que está na segunda página do livro e que tem exatamente a ver com aquilo que nós temos estado a falar. Não é? E diz assim, se quiseres construir um navio, não comeces por dizer aos operários para juntar madeira ou preparar as ferramentas. Não comeces por distribuir tarefas ou por organizar a atividade. Em vez disso, detém-te a acordar neles o desejo do mar distante e sem fim. Quando estiver viva esta sede, meter-se-ão ao trabalho para construir o navio. Não é? E, portanto, este livro porquê? Porque concentremos-nos na ressurreição, não é? E concentremos, e depois, de facto, o autor foca-se muito na sede, não é? Jesus junto ao poço, junto ao rio, concentremos-nos na alegria de Deus, não é? E depois da descoberta, esta vontade, não é? De viver intensamente e cada vez de uma forma mais completa esta alegria de Deus, o nosso caminhar pelo deserto vai ser orientado, ou seja, vamos juntar as pedras certas, as tábuas certas, vamos alinhar as velas do nosso navio, mas o que importa é exatamente o sítio onde nós queremos chegar. Não é?
E, portanto, acho que quem não leu, eu deixo aqui esta sugestão, porque é uma forma de viver a Quaresma muito, muito intensa, não é? E falaste também um bocadinho nestas duas Quaresmas que eu tenho vivido aqui em Vila Viçosa, é interessante. Sim. Porque eu vinha em Vila Viçosa, vinha visitar os meus pais de 3 em 3 semanas, passar o fim de semana. E o ano passado vim, quando foi do confinamento, para poder também ajudar o meu pai, e agora porque a minha mãe está sozinha, e era ridículo eu estar em Lisboa sozinho e ela aqui, portanto estou aqui em Vila Viçosa. E é curioso que o sítio onde tu nasceste, e o sítio onde tu nasceste são as pessoas que vivem nesse sítio, não é? Mais até do que as pedras, do que as casas. Esse sítio é eterno, não é? E portanto eu cheguei cá, fui para Lisboa em 84, não é? Portanto 6 anos antes de tu teres nascido. Exatamente. Fui para Lisboa em 84 e depois de passar 30 e tal anos volto para cá, não é? E vou fazer aquela rotina, não é? Quando posso vou ao café, vou ao pão, vou ao supermercado, vou à igreja e encontro aquelas pessoas que me conheciam desde sempre, não é? E então é como se este tempo quase nunca existisse. A gente pega nos afetos no ponto onde os deixou. E não é uma memória, não é? Não se pega numa memória, pega-se numa coisa real. Está vivo. Sim. Estão todos vivos, ou seja, os afetos também são uma componente importante de Deus e da alma, porque a gente pensa, uma vez o meu sobrinho à mesa perguntou-me, porque eu tenho aqui uma casa que nós fomos reconstruindo, e o meu sobrinho, tio, tu quando te reformares, pensas vir para Vila Viçosa, aquela história, pensas que quando reformar, quando nos põe a reforma no horizonte, já é uma coisa temerosa. Sim, já é para assustar. E tu pensas vir para Vila Viçosa, eu confesso que pensei assim, não sei, virei cá e tal. Mas agora, depois deste ano quase completo que passo aqui, acho que sim, que com certeza que passarei aqui muito mais tempo. Que é o meu sítio, é a minha casa, é a minha gente, não é? Acho que o Alentejo, e nós alentejanos temos isso, eu acho muito interessante. Nós falamos com pessoas e dizem, eu sou do Norte. Nós não somos de nenhum ponto cardeal, nós somos de uma terra que tem um nome, que é o Alentejo. Somos únicos, somos extraordinários. E isso é uma das coisas que, enfim, quem nos estiver a ouvir que não for alentejano vai explicar. Mas se tiverem dúvidas, a gente explica. Sim, a gente explica. É só, com uma visita eu acho que fica explicado. É, exatamente. Sim, eu acho que sim. Kim, para dar aqui o mote para a surpresa que tens, ia perguntar-te como é que vives também o jejum, a esmola e a oração. Eu confesso que no primeiro episódio do podcast ouvi a Milé falar com muita naturalidade que o jejum é para ordenar na relação comigo, a esmola na relação com os outros e a oração para ordenar a minha relação com Deus. Eu nunca tinha pensado nisto desta forma e faz imenso sentido. E como é que vives esta questão? Eu confesso que o jejum não pratico, até por uma razão orgânica. Eu tenho diabetes tipo 2 e, portanto, seria um bocadinho complicado. Pois, portanto, nesse aspecto seria muito complicado. Os outros dois aspectos, perfeitamente. E tento compensar esta questão do jejum com a atenção aos outros, não é? Porque tento fazer isso ao longo de todo o ano, mas mais nesta altura, não é? Porque há sempre alguém que precisa de mais atenção, não é? Tento escutar e às vezes pergunto, até tenho alguns amigos que trabalham nesta área social, como é que as coisas funcionam e como é que para, de facto, poder facultar, não é? Estar um bocadinho mais atento e participar e viver a Quaresma também nesse sentido, estar próximo de quem precisa mais. A oração, pronto, é um processo que eu tento viver sempre, mas nesta fase, como dizia, é um bocadinho tu também desviaste de fazer silêncio para poderes ouvir-te mais e passar para zonas com menos ruído, para poderes fazer a tua, pensares o que é que eu gostaria de mudar aqui ou ali, fazeres um acerto, não é? Fazer-se um upgrade, não é? Então, sim, sempre... aquelas zonas onde vamos menos vezes. Onde vamos menos bem, porque há sempre coisas para mudar. Aquelas pessoas dizem, já não sei o que é de fazer, eu sou impecável. Pelo amor de Deus, quer dizer... Era bom. Ou se calhar não era, acho que não era. Coisas para ser melhor, há coisas para melhorar, para construirmos, para sermos melhores. No dia que eu disser, já estou completo, morri. Não morri para o mundo, não. Estou pronto para ir para o céu. Morri para a fé e morri para... Nem pensar. Sim.
Sim. Ou seja, nós temos que, vejo isso nesse aspecto. E, portanto, é um período interessante e a questão de doar qualquer coisa e estar, é uma coisa que faz parte de mim, sim, na Quaresma faço isso e, portanto, a surpresa que nós vamos fazer será só uma parte daquilo que eu faço habitualmente. Muito bem, então temos a porta aberta para nos explicares essa surpresa. Pronto, então a surpresa tem a ver com o seguinte, nós vivemos uns dias muito complicados, porque há muita gente que perdeu o emprego, não é? Porque tinha também empregos que não eram muito estáveis e, portanto, com a pandemia, e eu tenho, enfim, várias pessoas que me têm colocado, dizendo que as conferências de São Vicente de Paulo, das diferentes paróquias, têm estado muito empenhadas e têm socorrido, assim como a Caritas e outras instituições dentro da Igreja, que têm socorrido muita gente. As histórias dos livros, e como tenho o meu trabalho, os livros surgem, como eu dizia, um bocadinho como o lado B, ou seja, eu não quero ganhar dinheiro com livros, não é? Acho que não faz muito sentido. E até o último livro mais recente que eu publiquei, que é o Joaquim, que é um livro de poemas, eu até entreguei aqui à Confraria de Nossa Senhora da Conceição e à Conferência São Vicente de Paulo, aqui de Vila Viçosa, e, portanto, a venda dos livros foi, portanto, a edição está paga e tudo o que eles receberam da venda dos livros foi dividido em partes iguais por estas duas instituições. E o que é que eu pensei? Pois, enfim, combinámos. Eu tenho uma centena destes livros aqui, que eu gostava muito de entregar a quem nos estiver a ouvir. Portanto, seja conviva ou não seja conviva, enfim. E, portanto, o que eu peço é que me façam chegar o nome, não é? A morada, e eu farei chegar a essas pessoas um exemplar do livro Joaquim, devidamente autografado e personalizado em termos de autógrafo. O envio é oferta minha, não é? E não quero que me paguem o livro. Quero que, ao receberem o livro, seja muito ou pouco, não vou estabelecer aqui nenhuma quantia, quero que entreguem algo, que pode ser 10 cêntimos, o que puderem dar, à Conferência de São Vicente de Paulo da paróquia onde residem. E, portanto, fazemos isso em grupo, não é? Sim. Nós, nos convívios, temos também... Os convívios, para mim, foram importantes também nesta questão da partilha, não é? Nós fomos sempre muito de partilhar e sabemos que as comunidades, os discípulos também viviam esta partilha, não é? E, portanto, o desafio é exatamente esse. Portanto, quando acabarem os livros, se for muita gente a pedir o livro, eu terei de dizer, já não tenho. Mas até aos 100 parece-me um número... Peço-vos a vocês que organizem um bocadinho, que recebam. Sim. Nós vamos publicitar também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, e vamos enviar e-mail para todos os que estão inscritos na mailing list. O envio é a oferta da minha parte, não é? Portanto, para onde estiverem. E pronto, e tenham esse compromisso e que assim vamos ajudar alguém, não é? Claro, e com certeza vamos ajudar muita gente. Como o livro é de poesia, já que a poesia é de Deus, olha, é Deus a mexer e a mexer-se entre nós. Porque depois eu acho que Deus existe, nós temos esta perspectiva interior de Deus, mas também Deus circula assim entre nós, nos detalhes. Podem ser muito pequenos, isto é uma coisa mínima, não é? Mas Deus circula nestes detalhes de amor que nós vamos cimentando e vamos inventando entre nós, e que alguém possa sorrir connosco no dia da ressurreição a comer assim uma refeição um bocadinho melhor. Sim. Mas é mesmo esta presença de Deus. Às vezes nós... Sim. Claro, Deus existe, mas Deus também se move através de nós, muitas vezes. Deus pede-nos as mãos, pede-nos e lá está, e pede-nos palavras, também um pouco essa perspectiva, pede-nos os gestos, não é? Nós somos, de facto, os sacrários que caminham pelas ruas, não é? E temos que ser esta imagem viva. Às vezes somos muito confrontados, todos nós, com as críticas à Igreja, porque as pessoas têm muita tendência, e quando querem então denegrir, dão esta... E eu quando ouço essas críticas, não é? Em vez de ficar ali a contrariar ou a entrar em diálogo, penso sempre para mim, pronto, então eu vou ainda ser uma luz mais reluzente, porque de facto é porque eu estou a falhar e estou-me aqui a... E portanto é sempre um desafio. Aceito isso como desafio para poder ser melhor ainda um bocadinho. Sim.
Então, Kim, damos esta conversa por terminada. Não estando terminada, damos-la por interrompida, porque muito mais haveria para dizer. Acho que foi ótimo. Eu gostei muito de estar aqui este bocadinho à conversa. Olha, para mim também, nem dei para o tempo passar, agora eu olhei para o relógio. É verdade. É verdade. Ficamos acho que com muito sumo para continuar a viver esta quaresma e obrigada mais uma vez. Obrigado eu, é um gosto, não é? Lá está, porque não há que falar no passado. Sim. É um gosto muito grande e depois dizer-vos que eu que sou muito mais velho, não é? Que convivo há muito mais anos, lembrem-se que o quarto dia vai para além dos 40 anos e, portanto, vamos ser sempre convivas e vamos estar sempre aqui. Pois é, é também um grande exemplo de quarto dia. Obrigado. Obrigada, Kim. Obrigado, Pronto. eu. O nosso podcast regressa para a semana com mais um convidado e mais uma maneira diferente de olhar para a quaresma. Obrigada a todos e até para a semana.